Bom, pessoal, no vídeo de hoje quero trocar uma ideia com vocês sobre a Red Pill, sobre namorar. Vale ou não a pena? Aqui nós vamos traçar dois cenários. O primeiro deles é como se você fosse um cabaço ali, o famoso Miqueinhas, e o outro cenário é como se você fosse ali o cara 6 mais, acima ali da média ali, o normalzinha, um pouco acima da média, digamos assim. Eu vou trazer parte da minha de vivências minhas aqui como exemplo para vocês também. Vamos lá, pessoal. Será que vale a pena você namorar se você for um cabaço? Vamos pegar a visão aqui. Dos 16 aos 18 anos ali, que é a fase da sua adolescência, que você está mais focando nisso, se você tiver sorte e você achar a mina maneira para crescer junto, botei ali mina maneira para crescer junto, entre aspas, né? Porque é relativo do que você acha ali que é uma mina maneira para você crescer junto. Se você achar ela, vale a pena, cara, tá ligado? Vale a pena, mas é quase impossível de você achar isso daí. São poucas pessoas que acham uma mina maneira para crescer junto, que é uma mina maneira ali no meus critérios, vamos dizer assim, cara. É uma mina que é bonita ali, tipo, não é uma mina estragadona, feia, tá ligado? É uma mina bonita, que tem ali, digamos, com uma cultura ou uma visão de crescimento em conjunto, tá ligado? Isso seria uma mina maneira, tá ligado? É uma mina mente aberta ali pra você conseguir crescer e ter uma vida com ela ali, vocês tenham os princípios ali bem próximos, digamos assim. Aí vale a pena você namorar, caso você consiga isso, que é quase impossível você sendo um cabaço, cara. É muito impossível, a não ser que você, tipo, dê uma sorte do caramba, você consegue isso sendo um cabaço. Estamos passando aqui do primeiro ponto, você sendo um cabaço. Vamos lá. A vida de um cabaço ali dos 18 mais. Vamos, ó, pessoal, tô falando isso aqui só pra exemplificar, não numa forma de ofender, cara, tá entendendo? Pra exemplificar ali esse estereótipo. Aqui no Rio de Janeiro é muito visível assim essa palavra quando você fala o cara cabaço. Não sei se pra outros lugares assim tem essa nomenclatura assim, mas é o famoso Miqueinho ali, o cara virjola, tá ligado? Que nasceu sem nenhuma vantagem na vida, tá ligado? É mais ou menos esse cara ali. Vamos lá. A vida dele, cara, do 18 mais, tipo, o certo, se você não tem essa sorte ali, cara, o porquê eu digo certo? Porque, vamos lá, pessoal, se você é um cara que não teve grandes vantagens assim na vida, de eu ser herdeiro, sei lá, mano, de ter nascido com algum atributo pra tu se tornar um cara ali 6 mais, um carinha acima da média, seja em algum aspecto, cara, você precisa se desenvolver primeiramente antes de você focar em se relacionar com outras pessoas. Porque quando você é o cara cabaço, para você se relacionar com outras pessoas, com outras mulheres, você vai precisar dedicar muita energia e bastante força, bastante tempo, investir bastante tempo para que você consiga ali uma relação ou outra, a não ser pagando, né, cara? Isso daí eu já acho, tipo, a pior, tipo, coisa possível que um cara pode. Não, óbvio que não é a pior coisa, mas, pô, mano, não sei, né? Porque tem pessoas, mas, ao meu ver, pessoas que, tipo, pô, mano, precisa pagar pra ter sexo no mundo do jeito que tá hoje, tem um pouco ali, pô, mano, um fracasso nesse aspecto, sabe? Então, pra você não precisar pagar pra que isso aconteça, mano, é muito importante que você se desenvolva primeiro, cara, porque senão você vai perder muito tempo gastando ali tentando conseguir comer alguém, cara. Vamos ser aqui direto com as palavras. Você vai perder muito tempo tentando comer alguém, sendo que se você dedicar essa energia e esse tempo para se desenvolver, lá na frente você vai conseguir. Porque, vamos lá, quando você foca no seu desenvolvimento pessoal primeiro, você evita a dependência emocional, porque se você é um cara cabaço, você começa a pegar uma minazinha ali, ela te dá um chá, cara, normalmente essas mina malucas assim são as que mais, porra, digamos que, pô, que mais tem experiência aí, pode te trazer sensações ali no affair ali de vocês, no combate, mano. E você pegar a dependência emocional numa mulher dessa, sem você ter se desenvolvido primeiramente, cara, isso pode acabar com a sua vida, cara. Eu já vi várias pessoas assim em situações de rua, mano, que eu vou trocar uma ideia com o cara e eu vejo que o cara, tipo, era um cabaço, começou a ficar com a mina, se apaixonou, tipo, e a mulher acabou com a vida do cara, o cara aí chega e virou mendigo, tá ligado? Então, a principal vantagem que você tem quando você foca em se desenvolver, quando você é um cabaço e evita ficar gastando energia, é,
em estar tentando comer alguém, cara, é evitar essa dependência emocional, caso você consiga também comer alguém, cara, porque você é um cabaço, você começa a comer ali a primeira mina, toma um chá, já era, gamou, esquece, mano. Então, você evita essa dependência emocional e você primeiro foca na sua autossuficiência, porque quando você foca na sua autossuficiência, cara, você se torna um cara, tipo, digamos assim, eu tô cortando um caminho aqui pra trazer pra vocês aqui o puro suco do milho verde e esse vídeo ser um vídeo rápido e fácil de vocês se entenderem. Quando você foca na sua autossuficiência e se desenvolver, cara, em pô, estudar para você conseguir conhecimento, para você conseguir dinheiro, para você investir, se tornar um cara próspero, um cara ali com uma liberdade financeira, uma liberdade intelectual e enriquecido em cultura ali, né, mano? Não ser aquela pessoa rasa. Até também, mano, investir ali, quando você é um cara autossuficiente, em questão que você também investe na sua aparência, você investe ali no seu shape, você é um cara que, pô, mano, querendo ou não, isso eu tô falando pra pessoas que vêm sem nenhuma deficiência, né, cara? Nenhum, pô, passou nenhuma. Algum acidente que desfigurou a cara. O cara que, pô, é o cara ali que é tipo cabacinho, mas que, pô, mano, se o cara diminuir a gordura corporal, diminuir a gordura facial, botar um shapezinho ali, mais ou menos, cortar o cabelo, fazer a sobrancelha, tá com a barba ali sempre alinhada, usar um bom perfume, o cara consegue ali, ter um pouco mais de destaque, né, mano? O cara tendo ali esse autocuidado, o cara tendo ali já uma liberdade financeira, uma cultura enriquecida, não ser aquele cara raso que, pô, fala só de assuntos supérfluos, assuntos banais assim, que não geram nenhum interesse, não seja nada produtivo. Quando você consegue atingir esse patamar, cara, você se torna um cara meio que destacado e você consegue ter fácil acesso a mulheres. Daí que tá, quando você vem de um cabaço, consegue se desenvolver, você passa ali pelo seu tempo de foco em autossuficiência, consegue se desenvolver, é necessário que você passe pela sua fase promíscua, que é aquela fase que você vai estar ali se relacionando com várias pessoas. O porquê eu digo que essa fase é importante, pessoal? Porque eu acredito que todo homem precisa se dessensibilizar em diversos aspectos. E essa fase promíscua de você conseguir se relacionar com várias mulheres, com mulheres bonitas, de você conseguir, mano, não seja sequer dizer um não, cara, pra uma mulher bonita, tipo, você conseguir se desensibilizar a esse ponto, acrescenta muito na sua vida para caso no futuro você, partindo de ser um cabaço, queira ter uma relação com alguma pessoa, namorar com alguma pessoa, cara. Porque a partir dessa fase promíscua, quando você já tá desensibilizado nesse aspecto, não tá mais emocionado, vamos usar aqui a palavra clara, quando você deixa de ser um cabaço em relação a uma mulher, você consegue ter uma escolha consciente e buscar padrões mais elevados, porque você já tem ali uma moeda de troca maior, porque você já é um cara desenvolvido, você já é um cara, pô, que tá ali ajeitadinho, digamos assim, já é aquele cara que tem um shapezinho ali que vai na academia, cabelo sempre cortadinho, sobrancelha feita, pô, aquele cara que, pô, treina um jiu-jitsu ali, faz uma parada, entendeu? Tem que se destacar de alguma forma, cara. E quando você foca nisso, você consegue, digamos, esse fácil acesso com mais facilidade depois de um tempo, e com isso você consegue fazer uma escolha consciente com padrões mais elevados para você, caso queira escolher namorar, você conseguir. Mas você tá vendo que pra chegar até aqui, você não namorou, cara? Você não focou ali, gastou energia naquela parada de querer namorar, cara? Então, é isso que é a minha resposta aqui pra se vale a pena namorar ou não quando se é um cabaço, cara. Então, ficou bem entendido? Agora vamos lá, pessoal. Quando você é um cara nota 6 mais ali, um pouquinho acima da média ali, mano, se destacou em alguma coisa, seja na escola, em alguma coisa, ali dos 16 aos 18, pode até botar mais pra baixo, mas eu botei aqui pra, tipo, pô, mano, se você tem menos de 16 e tá focado em, tipo, querer pegar a mulher, tipo, aconteceu alguma coisa errada. Tipo, na minha vida, aconteceu, mano, perdi a virgindade muito cedo, desde muito cedo comecei a ter vida sexual e isso e aquilo, né, mano? Então, pô, eu acredito que isso me atrapalhou um pouco e também me ajudou em alguns aspectos. Mas vamos lá, isso não acontece com a maioria, tá ligado? Então, quando você
tá ali na volta da escola, ali você precisa ter um destaque quando você já é um cara 6. Se você é um cara 6 mais, você é destacado em alguma coisa, mano. Ou seja, porque tu é bom de porrada ali na escola, tu é um maluco que, pô, tem um shapezinho, é bom de porrada, ou é bom no futebol, ou é um pouco mais bonito ali do que a média da rapaziada, você vai ter um destaque de alguma forma, ou faz alguma coisa, mano. Por exemplo, vou usar aqui exemplo pessoal pra mim, mano. Na minha época, eu era bom de porrada, sabia rimar, que era a coisinha ali top da época, que era batalhas de rima, eu era bom rimando. Então eu fazia músicas que era, tipo, ali meio que algo que me trazia destaque e eu fazia festa, cara. Então era o combo ali, tá ligado? Então eu tinha destaque nessas coisas e esse destaque te gera fácil acesso a mulheres, cara. E com isso, mano, quando você tem esse fácil acesso já bem cedo, você passa pela sua fase promíscua, onde você se desensibiliza como homem, cara. Então, tipo, vou dar o meu exemplo aqui pra vocês. Desde muito novo eu tive fácil acesso, cara, a mulheres. Então, tipo, conseguia ficar com as garotas que eu queria, conseguia escolher ali as melhores, assim, mulheres pra mim poder estar ficando ali quando eu era solteiro. Então, eu meio que me desensibilizei rápido, porque desde os meus 7 anos, assim, sem eu querer, depois ali, tipo, dos 12 anos, por vontade própria, eu comecei a, tipo, mano, ficar ali e me envolver com garotas, tá ligado? Então, cara, eu já cheguei ali na minha fase de 18 mais, já, tipo, meio que, porra, cara, quero pendurar a chuteira, tá ligado? Então, quando você tem esse destaque, tem esse fácil acesso muito cedo, tende a ter esse, digamos que, essa vontade de querer ter algo mais sério, cara. Então vamos lá, partindo do que aconteceu comigo. Aí que tá, quando você passa por essa fase promíscua, você já tá desensibilizado, fica mais difícil você escolher a pessoa certa, porque você cria ali, cara, aquele... digamos que você tem a red pill das mulheres, cara, que eu não vou entrar em muito detalhe aqui, né, porque agora tem essa lei da misoginia, né, então não vou entrar em tanto detalhe aqui, mas para bom entendedor, meia palavra basta. Você, quando passa por essa fase promíscua, que você é desensibilizado, você consegue entender a red pill das mulheres. Então, com isso, fica mais difícil de você escolher a pessoa certa para se relacionar. Mas, vamos lá, quando você vai escolher a pessoa certa para você se relacionar, cara, você tem que escolher das duas umas, ou a pessoa que se aproxima mais dos seus princípios ali, as pessoas que têm mais os princípios alinhados que o seu, não vou entrar em outros detalhes, como ela ser virgem ou não, ou ser não importa tanto assim. Tem uma importância, mas não é algo determinante assim, se a pessoa vai ser boa ou não. Mas vamos lá, ou você escolhe uma pessoa que mais se aproxima dos seus princípios, ou a pessoa que seja mais fácil de ser moldada ali, né, mano? Porque, pô, você querendo ou não, 18 anos ali, eu comecei a namorar com 19, as pessoas ali ainda tão criando caráter ainda, tão, digamos que se desenvolvendo ali, a sua consciência como indivíduo, então é mais fácil se você já tem uma mentalidade um pouco mais formada, com princípios, valores que você traz de casa, você ajudar uma pessoa a se formar, uma pessoa se moldar. Então, por isso que quando você escolhe ali, normalmente homens preferem se relacionar com mulheres mais novas. O meu exemplo, eu comecei a namorar, eu tinha 19, minha namorada tinha 16 para 17, cara. A gente não tem tanta distância assim de idade, mas era mais nova do que eu, entendeu? E ela se aproximava bastante ali dos meus princípios. E também, tipo, nós meio que se moldamos junto ali, fomos crescendo junto. Quando você consegue achar isso, e por que, cara, você consegue achar isso? Porque quando você é um cara destacado, você tem abundância e fácil acesso às mulheres e você consegue escolher dentre aquelas ali que tá à tua disposição a melhor que é pra namorar, cara. Por isso que vale a pena você, quando você tem... Por isso que vale a pena, já tô me enrolando aqui, mas por isso que vale a pena você se dessensibilizar e passar por essa fase promíscua. Tá conseguindo me entender até aqui? Então vem comigo, cara, ó. Aí que tá. É, Pra mim, eu sei disso tudo aqui, cara, desde muito novo eu consumo conteúdo Red Pill, tá ligado? Eu consumo essas coisas, porém eu tive esse destaque, essa facilidade. Então, meio que eu sou uma junção ali do foco pessoal com foco no desenvolvimento pessoal, com essa parte aqui de ter um destaquezinho ali na adolescência pra vida adulta, cara. Então, meio que eu escolhi uma pessoa pra me crescer junto.
entendeu? E antes disso também, pessoal, eu comecei a me desenvolver muito cedo. Aí que tá, cara. Eu tive sorte de ter um bom pai, tá ligado? E tive o azar da minha mãe morrer muito cedo e eu ficar, tipo, sozinho a maior parte da minha adolescência pra vida ali adulta, juventude, criança, pré-adolescência ali, cara, sozinho, porque meu pai precisava trabalhar, eu ficava sozinho, então eu me desenvolvi muito rápido, cara. Então, por isso que, pô, antes de eu completar 18 anos, eu já fazia o meu dinheiro, tá ligado? Com internet, eu já estudava, já sabia falar 2 idiomas, já treinava, já, tipo, pô, lutava desde muito novo, entendeu? Já tinha um corpo ali maneiro, porque eu treinava, fazia esporte, entendeu? Me alimentava bem. Então, eu sempre tive um corpo maneiro ali e eu sempre também cuidei da minha aparência, então eu já era um pouco desenvolvido nesses aspectos, que isso também somava pro destaque que eu tinha ali na minha pré-adolescência para adolescência. Então vamos lá, quando a gente vem aqui para um relacionamento de uma pessoa que escolheu se relacionar, que escolheu ali a pessoa certa para se relacionar, você tem aquele fator que é o crescimento em conjunto, pessoal. Quando você escolhe alguém, que você tá ali com a pessoa e você tá crescendo junto com a pessoa, fica muito mais fácil de você prosperar na vida. E isso também precisa ter objetivos alinhados, porque o meu objetivo é construir uma família, construir um legado, é pegar tudo que o meu avô deixou pro meu pai multiplicou, na verdade meu avô não deixou nada pro meu pai, né? Mas para você entender ali sobre gerações, do que meu pai pegou, conquistou, deixou pra mim, eu quero pegar, multiplicar, deixar para meus filhos, para minhas próximas gerações. Então eu tenho esse objetivo de construir família. Por isso que pra mim um relacionamento é prioridade, digamos que ele vem junto com as minhas prioridades pessoais, porque os meus objetivos pessoais, digamos que deságua ali no meu principal objetivo, que é construir uma família e um legado, passar isso adiante. Então, por isso que eu me desenvolvo para que eu consiga ser o melhor que eu possa no meu relacionamento e para minha família futura, digamos assim. Então, no meu relacionamento, na minha vida pessoal, eu viso esse crescimento em conjunto, pessoal, entendeu? E além desse crescimento em conjunto que você tem quando você escolhe ali a pessoa certa para se relacionar, isso também na sua jornada ali, porque desses 18 anos até a sua vida adulta, digamos assim, né, mano? Eu tenho 26 agora. Você tá com uma pessoa certa ali do seu lado, você vai ter a parceria, né, mano, de construir as coisas em conjuntos. E é muito importante, é como se fosse um sócio na vida. Que às vezes, cara, você não vai estar bem. Às vezes você vai estar um pouco ali desequilibrado por um lado, seja por problemas e outras coisas assim, e é importante você ter uma parceira do seu lado. Aí que tá a parada de você escolher uma pessoa que se aproxima dos seus princípios ou que seja fácil de moldar ali para os seus princípios, cara. Porque você precisa de uma parceira do seu lado para que você possa passar as fases ruins e ter um equilíbrio ali na vida, né, cara? Porque eu tenho ali aquela mentalidade de, pô, dinheiro, 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 quero isso, quero aquilo, trabalhar, e a minha namorada, digamos assim, trazendo para minha vida pessoal, traz esse equilíbrio de às vezes me trazer para a realidade, falar, ó, vamos aqui também aproveitar um pouquinho aqui, vamos desfrutar um pouco também aqui do que você tá conquistando. Às vezes, você tem que tomar cuidado com certas coisas, aquele aconselhamento, aquela pessoa que tá ali do seu lado jogando junto do seu time, no seu time ali contigo, cara. E isso é muito importante e traz ali um equilíbrio pro relacionamento. Fora isso, né, mano, é um apoio emocional também, a motivação que eu já disse aqui, cara, isso num relacionamento você vai ter no que você não vai ter numa vida de solteiro. Então por isso que eu sou tinha aqui namoro, tá ligado? Tô deixando minha posição clara aqui pra vocês do porquê vale a pena. Quando você namora, por exemplo, eu passei por uma fase bem difícil, cara. Imagina aí se eu tivesse sozinho nessa fase. Seria muito mais difícil, cara. Então quando você tem ali uma pessoa, uma parceira do seu lado, esse apoio emocional pra você, aquela coisa que eu já falei em outros vídeos aqui, vai vendo atrás, no vídeo recente que eu fiz de quase 1 hora sobre organização financeira, eu falo, cara, que tipo, quando você tá ali nos seus objetivos de longo prazo, curto, médio e longo prazo, mesmo que você não esteja fazendo 100%, você precisa estar fazendo ali um pouquinho, nem que seja 1%, cara. E às vezes esse 1% só é possível por causa do apoio emocional que você tem ali, da pessoa do seu lado, sua parceira te motivando, cara. Isso te motiva a crescer na vida, a prosperar. E querendo ou não, quem tem uma mulher forte, uma mulher sábia do lado, caso você tenha a sorte e tenha feito a escolha certa, tende a prosperar mais na vida, sabe? Fora isso, também tem aqui, né, mano, a construção de projetos de vida em conjunto.
é aquilo que eu falei do meu objetivo. Se a pessoa não tá alinhada com você, por exemplo, vamos supor que, pô, eu queira construir família, viajar, ter as coisas e minha namorada queira, tipo, virar mãe de pet e bebê reborn, tá ligado? Tipo, no caso, tá vendo ali que as ideias não bate, entendeu? Então, por isso que quando você escolhe uma pessoa, ela tá alinhada com você ali no teu projeto de vida, nos projetos que vocês têm de uma vida em construção, com a vida numa projeto de construção de vida em conjunto, tende a dar mais certo, e quando tem duas pessoas dedicando energia a isso, a chance disso dar certo é muito maior, pessoal. É claro que também tem ali os seus lados que pode-se dizer que é negativo ali de vez em quando, mas quando você tem uma boa preferência, quando você tem uma baixa preferência temporal, que foi o vídeo anterior que nós já fizemos aqui, você consegue ter atitudes e escolhas certas para o seu relacionamento, se as pessoas estiverem alinhadas nessa baixa preferência temporal, de pensando sempre no longo prazo, o relacionamento tende a ser melhor, pessoal. Então, quando você para pensar, tá ligado? Eu trouxe aqui para vocês 2 cenários. Então, quando você para pensar se vale a pena ou não namorar, vai de da onde foi o seu ponto de partida, cara. E isso, muitas das vezes, é uma escolha pessoal. Por que eu botei aqui a red pill sobre namorar? Porque, às vezes, os caras ditam, tipo, ah, mano, que não existe mulher boa pra namorar, acabou as mulheres boas pra namorar, essa geração já era. Não que eu discorde disso, hoje em dia tá muito mais difícil do que era na minha época, cara. E olha que eu só tenho, tipo, 6, vou fazer 7 anos de relacionamento, cara. E olha que tem muito pouco tempo. Mas só que a geração minha lá pra agora, cara, já mudou muito, filho. Já mudou muito. O que a gente achava, tipo, caraca, a pessoa tá metendo no louco. Na minha época, hoje em dia já é o normal. E quem não faz é careta, entendeu? Tá ligado? Então tem muita diferença também nessa questão de você escolher a pessoa certa ou não. Mas tudo isso vai de acordo com os seus princípios e com a sua visão de mundo, e também com a sua autoconsciência sobre o que você é, cara. Se você é um cara cabaço ou se você é um cara nota 6+. Você tem que ter essa autoconsciência. Olha pra si, olha, pô, mano, será que eu sou um cara cabaço? Tipo, não de uma forma ali pra te zoar ou te menosprezar, cara, mas pra você fazer uma autoanálise, entendeu? E se reconhecer como indivíduo. A partir do momento que você se reconhecer como indivíduo, você já consegue tomar uma decisão melhor baseado nesses insights que eu trouxe para vocês aqui nesse vídeo. Espero realmente que eu tenha te ajudado de alguma forma, trazendo assim essa red pill do relacionamento para vocês. Comentem aqui o que vocês acharam em relação a esse conteúdo, se vocês gostam de conteúdo desse tipo, se vocês querem que eu traga mais a minha visão sobre mulheres, sobre red pill, sobre esses temas assim que aborda relacionamento, porque querendo ou não, isso é uma escolha fundamental quando você visa prosperidade, que é o que a gente tenta falar aqui sobre dinheiro, enriquecimento, prosperidade aqui nesse canal. A escolha de quem você vai ter ao seu lado, cara, é uma das mais importantes da sua vida, porque se você comer a mulher errada, cara, você pode acabar com a sua vida. Então pega a visão, mano, e reflita com esses insights que eu trouxe aqui pra vocês, pessoal. Se você gostou do vídeo, deixa o like aí, comenta aí, vamos debater sobre esse tema e compartilhe esse vídeo com um amigo aí, cara, que você vai estar me ajudando, e a gente começa a girar aquela engrenagem de gratidão, pessoal.